Tornar a gravação. Bem, bom dia a todos, todas. A gente vai continuar a parte que a gente tinha começado na última aula, não, faz alguma, eu acho que foi semana passada nós começamos, tá? Sobre estruturas condicionais. Então, é quando você tem uma região do código que você quer que execute apenas se algo acontecer. Tá? Então, aqui, olhando pelo fluxograma, a condição é essa, x maior que 1. Se sim, ele vai escrever isso na tela. Se não, ele vai seguir para cá, all done. Tá? Só que agora, a gente vai ver algumas condições a mais, ou algumas situações a mais onde você pode usar com if. E vocês vão ver as situações que já são importantes. Nesse caso, se o x é maior que 1, o primeiro if, né, que está aqui no código, olha, é bem interessante esses slides, porque ele colocou na cor do código. Então, essa parte aqui, se sim, ele faz isso. Ó, if tal, print isso. E na sequência, apenas na situação que o x é maior que 1, ele vai verificar se ele é menor que 100. Ou seja, se a gente combinar o x é maior que 1 e o x é menor que 100, né? Então, essa condição aqui é para o x maior que 1 e menor que 100. Então, ele vai completar com essa mensagem less than 100. Então, 100. Aqui, ele escreve apenas se essa condição acontecer. E no final, olha, esse que está em azulzinho, né? Ele escreve, porque olha, se for menor que 100, vou voltar para o algoritmo, ou para o fluxograma. Sim, escreve isso. Se não, ele vem para aqui essa linha verde, cai aqui, escreve isso na tela. Tá? Então, vocês que estão aprendendo, vocês têm que pegar qualquer código. Esse, por exemplo, joga lá, faz um teste, mude valores, pega, ou, por exemplo, ao invés de deixar isso, coloca um input, vê como funciona, vai testando, vê como ele reage quando você muda os parâmetros, tá? E tenta mudar os valores aqui. A gente nos prende só com isso daqui, tá? Então, fucem bastante e errem bastante. Essa é a ideia. Esqueci de ativar o... Tem uma apontadora aqui. Bom, decisões também de dois caminhos. Essa situação aqui, ela é basicamente, por exemplo, quando você quer saber se o número é par ou ímpar. Ou seja, você só tem duas opções, né? Se eu falar para você, gente, eu estou com um número aqui e esse número não é par. É claro, vocês vão falar que é ímpar, então. E vão estar certos. Então, esse daqui é a ideia desse slide, tá? Então, você tem um número, aqui no caso, se esse número for maior que 2, no x, ele vai escrever bigger. E se não for, not bigger. Né? Maior, no maior. E no final, escreve all done. Terminado. Tá? Então, aqui, ó, o x é igual a 4. O x é maior que 2? Sim, 4 é maior que 2. Então, o número é bigger. Na verdade, é comparado ao 2. Podia escrever maior que 2. De repente, vocês podem... Outra coisa, pode escrever também, acrescente essas informações. Maior que 2. Não maior que 2, entendeu? Aí, para ver essas situações, tá? O par ou ímpar. Esse é um código que a gente vai ter uma exemplificação. A ideia do par ou ímpar é só você ver o resto da divisão por 2, do número por 2. Tá? Todos os números pares se divide por 2, vai dar resto 0. E quando é ímpar, vai dar um resto 1. E aí vocês escolhem. Então, você vai ter um if
Se o resto for zero, é par. Tá? Ou você pode colocar if também o resto for 1 é ímpar. Se não for, né, else. Tá? Como está aqui o código? Esse código vai ficar dessa forma. Aqui, ó. X igual a 4. Se x for maior que 2, bigger. Else, smaller. Tá? Mudou a frase aqui. Smaller, tá? Menor. E, em qualquer caso, all done. Tá? Fechado. No par, como eu estava falando, no par e ímpar, você vê o resto é zero, par. Else, ímpar. Só tem duas opções. Se não for uma, é a outra. Tá? Então, quando vocês tiverem isso, if, else. Se não. Tá? Se acontecer isso, tal. Se não, é outra coisa. Certo? Então, né, esse código fica dessa forma. Aqui ele colocou com blocos. Eu não sei qual é a ideia dela, mas tá bom, eu visualize por blocos. Assim. Vamos ver mais estruturas condicionais. De várias opções agora, tá? Então, aqui pelo o fluxograma. Se o x for menor que 2, yes, small, escreve na tela. Se não, ele vai ver isso daqui. Tá? Observe que se o x for menor que 2, por exemplo, x igual a 1, ele vai escrever na tela small. E depois vai seguir aqui e vai escrever all done. Tá? Ou seja, nesse primeiro, ele já decide para onde, qual que é o caminho que ele vai. Se ele for menor, ele vai para a direita. Não tem mais como pegar essa instrução aqui. Não tem o caminho, não permite. Não tem seta apontando para cá. O único caminho que dá é x é menor que 2? Não. X é menor que 10? Então, por exemplo, x igual a 5. X é menor que 2? Não. X é menor que 10? É. Miriam. Tá? Ou seja, então ele consegue chegar aqui e, óbvio, como no caso acima, ele vai lá e altona. E, óbvio, se for um número, por exemplo, 11, tá? Ou 10 até, né? Ou qualquer maior que isso. Chega aqui é menor que 2, 10. Não. Aqui. 10 é menor que 10? Não, é igual. Então, aqui, large. Tá? Então, ele faz esse caminho e vem para cá. Então, é o que eu tenho aqui no código. Se o x for menor que 2, escreve isso na tela. É o if, exatamente, ele é um else com uma condição, tá? Então, não escreve o else completamente, mas coloca a condição. É o if, aí você tem que colocar a condição. Ou seja, é uma situação onde ele não satisfez isso, aqui deu falso, o caso como eu expliquei agora há pouco. Quando for x igual a 5, ele não é menor que 2. Ele é menor que 10? Escreve na tela e pula fora dessa estrutura condicional, tá? Ele pula fora. Toda vez que ele executa, ele pula fora. Executou essa linha, pula fora. Executou essa, pula fora. Se executou essa, já pula fora. Tá? Ele não executou essa aqui, ele não vai ver aqui, é menor que 10. Como eu expliquei aqui. Se seguiu um caminho, ele vai embora até aqui. Tá? Mudando um pouco a cor, acho que esse aqui fazia um pouco mais pela explicação dele, tá? Eu não sei se vocês estão olhando, mas o professor que montou esses slides, ele tem, eu estou compartilhando com vocês, aula em inglês, né? Mas ele tem isso no YouTube. Então, às vezes eu vejo alguns slides e vejo o que ele quis falar com aquilo. Tá? É bem interessante. Vai aparecer um aí que, né?
Bom, então aqui você tem isso daqui e o caminho se isso for verdadeiro, tá? Se não for verdadeiro, vai para essa parte. Ele é o que eu expliquei agora há pouco, o caminho que o código vai executando. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, o código x igual a 0. Isso daqui, deu certo. Igual a 5. Ele passa por esse, não executa esse e executa isso. Ele está executando o que está em laranja, tá percebendo? Aí depois ele executa esse. X igual a 20, ele pega, verifica essa linha, não executa essa, verifica essa, o 20 não satisfaz essa. Então ele vai executar essa daqui e aqui. Tá? Então é dessa forma. No else. Tá. Bom, deixa eu só ver se tem. Não, eu não tenho. Tá voltando nessa. Essa situação não está usando o else. Tá? Então, por exemplo, x igual a 5. Ele vai ficar nessa condição aqui. Median. Então, x igual a 5. Autom. Nessa parte do código, ele vai verificar também, aqui é x menor que 2, escrever small. Se x é menor que 10, median. Percebe? Tentem rodar esse código para vocês verem e variem valores. Por exemplo, x é igual a 25. Ele não, aqui é falso, 25 é menor que 10, falso. 25 menor que 20 é falso. 25 é menor que 45, verdadeiro, vai escrever large. Quando ele executou isso daqui, ele não olha mais condições, tá? Então, aí pode ir. Aí o que acontece é que vocês sempre ele executa, como eu falei no slide anterior, e pula fora do aço, tá? Porque senão, se x é menor que 40, ou 25, também. Então, apareceria essas duas frases, tá? Mas ele pula por quê? Porque else. Então, se ele satisfez isso, não tem mais como seguir, tá? Bom, esse é uma situação. Um desafio aqui, gente. É o seguinte, olhem vocês podem usar o chat também, tá? Nesse código vai ter uma linha que ela nunca vai ser executada, não tem condição. Se você pegar as condições, não tem condição. As condições para o x são, né, são essas. Se você variar o x, uma linha nunca vai ser executada. Tá? Que vocês olhem nos dois códigos e me digam qual delas. Aqui é a linha 1, essa linha 2, essa linha 3. Qual dessas três nunca será executada? Qualquer valor do x, ela não vai ser executada. Tá? Bom, vejamos. Se o x é igual a 1, ele executa essa linha. E ele pula fora. Tá? Se a gente colocar o x igual a 2, por exemplo, ele é menor que 2? Não é. É falso. Ele é maior ou igual a 2? Sim. Então, ele escreve isso daqui. E qualquer outro valor você colocar, ou ele fica nessa, ou ele fica nessa. Esse else aqui tá à toa, tá? É uma linha perdida, não tem. Se tirar, vai ficar duas linhas, o código duas linhas a menos e funcionando igualmente, certo? Então, essa linha não faz efeito. E nesse caso, qual delas? Na linha 1, x menor que 2. Na linha 2, x menor que 20. Na linha 3, x menor ou igual a 10. E a outra, na linha 4, else.
Então, olha, se o x for menor que 2, ele escreve isso. Vejamos se o x for igual a 5. Ele não satisfaz essa, mas ele satisfaz essa daqui. Então, ele vai escrever below 20. Feito isso, é o que eu falei, ele sai da estrutura condicional. Se o número x for 20, não satisfaz essa, ele não satisfaz essa, ele não satisfaz essa, e vai no else. Escreve something else. Tá? Ou seja, essa terceira aqui, condição, ela nunca vai ser executada. Então, de repente, o que faltou aqui era transferir essas duas linhas para aqui para cima, nessa posição. Tá? Trocar essas linhas de posição. Essas duas aqui vêm para baixo, essas duas aqui vão para cima. E aí vai aparecer, vai ser útil. Se era essa a intenção. Quem fez o código. Tá? Bom, eu vou colocar aqui para vocês uma situação que a gente fez algumas vezes. Eu só estou tentando achar minha máquina virtual. Cadê minha máquina virtual? Aqui. Ela disse que está aqui. Está aqui, está escondida aqui. Eu vou trazer a máquina virtual e nós vamos fazer Vocês estão conseguindo enxergar? A fonte está... Nós vamos fazer um código, tá? Vamos ver código.pips. Onde que eu escrevi? Não sei onde que eu escrevi. Código.pips. Tá? E nós vamos fazer um input, sei lá, número, certo? E input e entre com um número. Certo? É assim mesmo, né? Só que quando eu faço assim, e a gente já viu isso, e até já falou isso em sala de aula, ele está dentro de uma string. Aí depois a gente tem que passar ela para número. Né? Certo? Print número mais 2. Certo? Tudo certo com o código? Tem alguma coisa errada? Não. O código está bonitinho, né? Beleza. Então, vamos lá. Python 3.8, código. Entre com o número. 5. Eita, o que eu fiz de errado? Eu errei a variável aqui. Gente, a variável float é essa daqui. Volta de novo, pelo amor de Deus. 5. Olha lá. 7. Ele somou 2. Era o que fazer. Certo? Marcos. Não deu certo. Por quê? Porque Marcos não é um número. Certo? Essa string ele não consegue passar para float. Isso a gente teve essa situação. Tá? Beleza. Como que a gente resolve essa situação? Porque, em princípio, né, o código, a partir do momento que ele deu o erro aqui, ele nem chegou na linha de baixo. Ele deu erro já nessa linha aqui. Ele foi para de baixo. O código está certo. Sabe? Não tem erro no código. Tá? Só que ele não previu que um usuário, né, fosse digitar ou assim, por exemplo, né? Cadê? Rodar. O número 9, né? Então, o código não previu isso. Bom, e essa ideia de usar o try except, tá? O código vai ficar mais claro. Vamos passar para as situações.
Tá? Esse aqui é um código parecido do que eu passei para vocês, né? Com detalhe que deu uma mensagem de erro, um traceback diferente. Tá? O nosso, cadê o nosso? Cadê? Foi aqui, ó. Deu essa mensagem, could not convert string to float. Tá? E o que a gente tem? Aqui o código já não perde informações. Ele tem a variável ASTR, hello Bob, e str, ele tenta transformar ela num inteiro. Depois, print first e o valor dela, o inteiro. E aí faz a str, passa a valer agora, em vez de hello Bob, passa a valer 1, 2, 3. O istr converte para inteiro. O int converte, armazena aqui. E depois escreve second. Tá? Bom, o código está certinho. Acontece que quando você roda o código, ele vai dar essa mensagem aqui. Porque ele não faz string virar inteiro. Então, dá essa mensagem. Ou seja, como eu falei no meu caso, no nosso código, o programa para, ele não chega a rodar para baixo disso. Tá? Ele simplesmente parou. Esse slide que eu fui ouvir o que ele queria dizer com aqui. Tá? A ideia do que eu vi do slide, do autor desses slides, né, é que aqui você está passando instruções para a unidade central de processamento, CPU. E quando passa para o usuário, ele passa a informação ou acontece isso, você perde essa ideia, entendeu? De você ter o controle sobre o código. Aí simplesmente o usuário fez o código parar. Tá? Isso não é uma boa ideia. Bem, e a solução é exatamente por isso que a gente está vendo try, except. Try de tentar, né? Então, o que ele colocou no código dele, tá? Depois a gente passa para o nosso. Try, ele tenta fazer isso daqui. Porque o que a gente sabe? A gente já viu, né, nos slides anteriores, que dá um erro quando o código dele dá errado, na verdade. O código, perdão. Isso daqui não passa. Essa string não vira número inteiro. Tá? Então, o que acontece? Ele tenta virar número inteiro. Se não der certo, como aparece aquela mensagem, ele age de uma forma, ele vai estar preparado para fazer algo. Tá? Ele não para o código. Quando ele tem try, o except, try ele tenta fazer. Se der tudo certo, tudo bem, segue o código. Se esse daqui fosse dar certo, se ASTR fosse de fato uma string com número, isso daqui daria certo, ele pulava para cá e seguiria. Tá? Mas como não deu certo, ele faz isso. É como se fosse o if, né? Mas na verdade tá? É como se fosse um if. Se esse daqui for, né, deu erro, então faz isso. Se não deu erro, pula, segue o jogo, segue as linhas do código. Tá? E aqui é o que aparece. O -1 é simplesmente que, em algumas situações de código, o -1 é como uma flag, uma bandeira, que passa informação de alguma coisa. Então, é como se... teve um de vocês me perguntou dessa semana, né, sobre você estava fazendo código, eu não lembro quem, mas estava fazendo código, esse que eu passei de atividade, e abria a janela no Windows e fechava, tá? Não parava. Você mandava ele imprimir alguma coisa, ele imprimia, sumia. Aí, o próprio aluno, faz tempo que eu não vejo essa situação, ele achou, ou alguém informou, não sei como foi, mas achou que tem que colocar exit e entre parênteses 0. Tá? Então, veja só, isso parava.
Mas, na verdade, o exit 0, ele está saindo do código e passando a informação, o valor 0. E a ideia é quando dá 0, assim, uma função, você manda rodar, ela 0, a ideia é que tudo deu certo. Se não for 0, é um número positivo, geralmente é o código do erro que deu, né? Que você está retornando para a pessoa. Você rodou aquela função, deu exit 5. Então, foi que alguma coisa deu errado ali e voltou 5. Aí a pessoa vai lá no manual e vê os 5, entendeu? Então, assim, e quando é o -1, né? No caso aqui, está passando a informação e, né, é uma informação que a gente sabe. Vocês que estão vendo o código, vocês sabem que o -1 quer dizer isso, tá? Que ele teve que usar uma exceção. É óbvio, podia ser outro valor, tá, gente? Tá bom? Então, essa é a forma. Nessa parte de baixo, ele tenta de novo. Mas isso funciona. Então, ele pula o except e escreve certinho. Tá? Então, essa situação. Aqui ele coloca de uma outra forma. O Ast é Bob, escreve hello, tenta passar o, né, Ast para inteiro. Aqui, o que vai acontecer? Não vai dar certo, tá? Porque não passa Bob, não passa para inteiro. Né? Então, não vai acontecer isso. E o que ele faz isso daqui. Tá? Depois ele sai e executa aqui. Tá? Só estou com uma dúvida, mas é bem provável que a dúvida é se essa linha vai executar mesmo. Só um detalhezinho. Tá? Depois vocês testem e verifiquem. Será que essa linha vai executar? Tá? Então, eu nunca usei muito try except. Tá? Bom, então, o que vai acontecer aqui? Provavelmente ele vai done -1. Tá? Aqui já é uma situação parecida, né? Só que agora entra o número e ele faz esse retorno. Tá? Aí depende do usuário que vai estar fazendo. Se o valor que retornar for maior que 0, né? Muito bem. É uma resposta para o usuário. Se for -1, ou seja, se não for maior que 0, podia ser -2, né? Se for -1, not a number. Tá? Então, vamos colocar aqui, por mais que tenha a resposta. Errado aqui. Então, vamos só verificar esse código rodando. Tá? Código 2.py. Então, vou digitar raw str igual input enter a number. Tá. Try response 1, 2, 3, 4. Tenta fazer isso daqui. Certo? Except esse ponto 1, 2, 3, 4 e vol igual a -1. Certo? If vol maior que 0. 1, 2, 3, 4. Então agora assim. Pode usar outro número, tá, gente? Else print not a number. Acho que é isso mesmo, código. Python 3.8, código 2. Enter number 5. Foi o que eu forneci, tá? Número 9. Not a number. Nessa situação, quando é o 5, tá? Quando é o 5, ele tenta aqui, ele dá certo. E aí ele não vai nessa situação. Então, se isso dá certo, o evol é igual a 5.
Se o eval for maior que zero, por isso que ele colocou nice word. Tá? Se, quando eu coloquei um 9, escrevi 9, o que aconteceu? Ele tentou fazer essa conversão, não deu certo, aí o eval assumiu esse valor menos 1, e aí o eval não é maior que zero, é menos 1, então só resta escrever not a number. Tá? Então, essa é a ideia do try versus. Ideia simples. Bom, esse aqui é um resumo de tudo que a gente viu nessa parte. Eu dividi em 2 aulas. Então, a gente viu operadores de comparação, indentação, que eu estava colocando espaços, né? Quando a gente tem uma estrutura condicional, quando vai ter um laço e tudo mais. As decisões, o if, sem ter o else. Tá, parou meu, aqui. Esse caso é o if com else, tá? E eu não sei direito essa palavra aqui. Aí. Bom, de qualquer forma, o if, quando ele tem mais várias situações, então aí você inclui o else if. E finalmente o try except, tá? Pra quando tiver uma situação de erro, não do código, o código estava certinho, erro da informação que vem do usuário, ele já, fica de olho, ele já resolve, certo? Bem, esse exercício, esse aqui não é o caso, a gente já fez um parecido com esse, né? Não é o igual, aqui tem 45 e paga um pouco menos, né? O nosso era 10,50, tá? Então, é melhor aquele emprego lá. Então, a ideia agora é essa daqui. Né? Então, vocês podem... depois eu jogo lá no Google Sala de Aula. A ideia agora é isso. Você reescreveu o seu código, que vocês já enviaram, só que usando o try except. Tá? E quando tiver uma situação de não entrar o número em si. Tá? Então, eu não lembro... na verdade, agora eu lembrei. Vocês tinham que informar, né, horas trabalhadas e quanto que paga por hora. E aí depois falava qual que é o valor a ser pago. Então, agora vamos imaginar que teve um usuário lá que, né, digitou alguma string. Então, vamos prevenir aquele código disso, tá? Então, façam isso. A princípio, eu vou pensar se eu vou mandar isso no sala de aula ou esperar juntar com uma outra atividade, tá? É uma mudança simples, mas aproveitem para, se vocês têm o código, coloca o try, faz testes como ele faz aqui, né? Digita em palavras e vê se funciona, tá certo? Provavelmente ia ficar bem trabalhoso pegar 9, transformar isso em 9. Cara, é pauleira, viu? Ficaria um código, acho que muito extenso. Porque só o 9 tudo bem, né? Mas tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem tudo mais, né? Então, 40. Então, 40. Vai virar 40, assim. Né? Tá? Então, só por... isso eu não recomendo, não. De repente, pode pedir um valor entre 0 e 10. E aí, se por acaso digitar... Vamos em português. Se digitar 9, aí, opa, escreve uma mensagenzinha, brinca. Você escreveu por extenso, mas eu entendi você. É 9, né? Sabe? Faz um tipo de coisa. Aí você tem que usar o if e usar o else if, né? E até no finalzinho o else, tá? Então, se digitar 1, vira 1, numérico. Se digitar 2, D-O-I-S, vira 2 numérico. E assim por diante. Então, é uma brincadeira, entendeu? Com uns pequenos códigos, a gente vê ele funcionando,
a gente começa a ganhar confiança e vai indo, tá? Porque quando vier os códigos que a gente vai fazer, principalmente na Física Computacional 2, né? Se for professor de vocês, mas mesmo independente de quem seja, tem uma parte lá que, sabe, tem que fazer várias contas, tem um laço. Então, não é uma coisa de outro mundo, mas é um código que dá um pouco mais de trabalho, sabe? E você tem que fazer com confiança para, né, primeiro para dar certo e segundo que ó, você vai ter que testar esse código. Você não vai querer pegar e falar, não, aqui meu código e tal, sem testar. Principalmente se for divulgar ou se for colocar no GitHub. Alguém já falou do GitHub. Não, né? Quando eu estava no pós-doc, a gente usava o GitHub. O programa, o Amber, ele é por GitHub. E na ocasião, primeiro, não sabia usar o GitHub. E outra, você faz uma mudança no código, as pessoas vão ter acesso, sabe? Então, aí eu até demorava um pouco para passar, porque tinha que testar bastante, sabe? Não dá para ficar passando por bug. E a gente atualiza e escreve mais ou menos o que foi feito, o que foi alterado. Isso é a história do GitHub. Quem sabe, né? A gente possa se divertir com o GitHub. Eu não lembro os comandos, mas não é complicado. A gente compartilha códigos entre a gente. Bom, é isso, gente. Tá? Eu vou parar aqui a gravação e deixar que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Valeu.